Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando a apresentar este programa de conteúdo bíblico da Igreja Cristã Maranata acerca da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E conosco aqui, nosso querido pastor Leonardo, para nos ajudar, para tratar deste assunto tão importante. A paz do Senhor, companheiro. Amém. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que têm colaborado conosco na participação desse programa. Nós vamos dar continuidade nesse assunto, falando da ação da Trindade na festa da Páscoa, naquele momento da saída do povo de Israel do Egito. É uma continuidade dos episódios anteriores, que nós vemos Deus preparando todas as coisas para libertar o seu povo do Egito. E naquele último momento em que o povo de Israel estava no Egito, Deus mandou que fosse sacrificado um cordeiro, que fosse feito um culto. O cordeiro sem mácula de 1 ano, no 10º dia do primeiro mês. A partir de então, aquele seria o primeiro mês, o início do ano para o povo de Israel, porque estava mostrando uma nova etapa, uma nova vida, um momento de liberdade que o povo passaria a ter. Então, no 10º dia do primeiro mês, o mês de Nissan, nós vemos que Deus mandou que cada família sacrificasse um cordeiro no 14º dia, à tarde, e Deus mandou que o cordeiro fosse comido com ervas amargosas, com pães asmos, e Deus ordenou uma série de detalhes a respeito deste culto, a forma como eles deveriam comer. A palavra de Deus menciona, que eles deveriam comer apressadamente, porque a qualquer momento Deus iria dar ordem para o seu povo sair do Egito. Eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 12, verso 11, que é o nosso texto principal para falarmos deste assunto, que diz assim, Êxodo 12, 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa era uma festa, mas ao mesmo tempo um culto. Foi o culto que Deus instituiu naquele momento como um preparo para o povo de Deus, o povo de Israel, sair do Egito. E nós vemos, pastor Leonardo, que existe um paralelo entre a igreja, o povo da nova aliança, e também o povo da velha aliança, que é Israel. Aquilo que aconteceu com Israel, sob o ponto de vista literal, histórico, foi acontecer, foi se cumprir na vida da igreja sob um ponto de vista espiritual e profético. Amém. Então, da mesma forma, meus queridos, que Deus tirou o povo de Israel do Egito, a igreja foi chamada também para viver fora deste mundo, separada deste mundo. E nós vemos todo um paralelo. Israel foi liberto e recebeu um livramento da escravidão do Egito propriamente dito, dos costumes, da cultura do Egito, das tradições, de toda a idolatria que existia no Egito. E também o livramento foi de Faraó. Então foram 3 livramentos. Da mesma maneira, a igreja, nós que servimos ao Senhor, que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, nós fomos libertos do mundo, nós fomos libertos também do poder do pecado e também das garras de Faraó, que é o inimigo das nossas almas. E eu vou passar aqui a palavra agora ao pastor
Leonardo para ele tecer alguns comentários a respeito aqui da ação da Trindade nesta festa tão importante, está entre as principais festas, né? São três as principais festas, e essa é, sem dúvida nenhuma, a festa principal, porque marca um novo momento para a história do povo de Israel, né, pastor? Amém. A profecia, essa é a Páscoa do Senhor. É Deus que está falando. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a passagem do Senhor. E o Senhor estava passando uma operação que era uma promessa de Deus quando Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés ouviu a voz do Senhor. O Senhor fala que Deus se lembrou do seu povo. E o Deus se lembrou do seu povo porque havia uma festa. O povo não sabia. O povo não conhecia. O povo, a princípio, eles ficaram apreensivos e Moisés, quando ouve a voz de Deus, a primeira coisa para ele é: tira os sapatos. É a ordem diferente dessa daqui. É tira os sapatos. Porque Moisés estava entrando na presença do Senhor. Deus se apresenta como o Senhor. E quando Deus fala com ele, o Senhor fala com ele: tira o sapato, porque a terra que você está é terra santa. A profecia que o Senhor leva para ele seria Deus se revelar ao homem e Deus mostrar quem foi eleito por Deus. Moisés tinha uma vida profética que ele até então não conhecia. Mas agora era Deus falando com ele. Moisés não precisava que alguém o induzisse ou que alguém dissesse para ele como é que era o culto ao Senhor. Ele teve a revelação de quem era o Senhor. E essa Páscoa do Senhor, ela está aqui profetizada para a igreja. Por quê? O Senhor estava se revelando para quem Deus tinha nomeado como herdeiro. Esse é o herdeiro, essa é a Páscoa dos judeus e esse é o Senhor dos judeus. Agora, o Senhor também comemora a Páscoa com a igreja. Tem a Páscoa da igreja. Jesus é a nossa Páscoa. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade presente. Calçados os pés. O Senhor não tinha falado com Moisés? Tira o pé que você já chegou. Está na Terra Santa. Agora volta lá no Egito. Que lá no Egito, eles tentavam achar Deus também. Eles queriam achar Deus. Tudo era Deus. Sapo era Deus, você que era Deus. Lá no Egito, a religião era o seguinte: se ele fosse abençoado por Deus, ele ia virar uma múmia. Até hoje, a religião faz a mesma coisa. O homem tenta ser eterno com o material, que vai virar uma múmia. E nós estamos falando do que é a história, está lá para todo mundo ver. O Egito era adiantadíssimo, o Egito tinha médico, o Egito tinha dentista. Tem múmia que tem prótese de ouro. Ele era adiantadíssimo, a ciência era evoluída. Para Israel, não. Israel dependia, o médico dos médicos era o Senhor de Israel. E o Senhor mostra, nesse culto ao Senhor, que estava tudo preparado. O cordeiro, ele tinha 1 ano. O sangue do cordeiro, que tinha que ser passado na porta de Deus, quando eu ver o sangue, nessa casa não tem morte. O Egito vivia religião. E para eles tinham que alcançar aquilo de virar uma múmia, que era a religião deles, era adorar qualquer coisa, mas eles queriam encontrar com Deus. Mas Deus queria encontrar com o herdeiro. Deus queria falar para eles que havia uma festa, que a profecia era eles se alimentarem daquilo que é de Deus. A Páscoa era para eles se alimentarem. A Páscoa era uma festa no momento, como que vou comemorar uma festa? Faraó queria matar Moisés. Ele ameaça Moisés de morte. Ele estava respirando mortes sobre o povo de Israel. Não, comemora a festa, porque agora é a festa do Senhor. E o Senhor diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó era o poder, era todo o poder. Deus não ia usar aquele poder. Não, aquele poder é o poder religioso.
Deus não depende das ações religiosas. Deus depende de um coração fiel. Então, quando o Senhor fala que a festa ia ser dentro das casas, é porque a bênção do Senhor parte de dentro da sua casa. Quando o Senhor fala com você, o Senhor está falando de uma experiência que Ele vai alimentar você. Ele vai te sustentar. O Senhor vai tomar a responsabilidade como você sendo herdeiro. A igreja é o herdeiro de Deus. Israel é o herdeiro de Deus. Quem providencia tudo? Não, a Páscoa é do Senhor. Quando você comemora, você comemora as festas do Senhor. Cabeça, pé e fressura. Fala da Trindade. Então, pastor Leonardo, aquilo que você bem colocou aqui, toda festa tem que ter um alimento, não é? Isso. E o alimento ali era o cordeiro, pães asmos e ervas amargosas. Amém. Mas o elemento central da festa era o cordeiro, não é? Eu gostaria até de ler um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, o que nós observamos, meus queridos, aqui nesse texto, que o alimento ali, basicamente, o principal alimento era o cordeiro. E o Senhor Jesus, como no momento ali que ele estava no seu ministério, falando com seus discípulos, ele se revela mesmo como sendo esse cordeiro, não é? O próprio João Batista já havia dito isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus, ele chegou a dizer no capítulo 6 do Evangelho de João, verso 54, ele diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aquele culto da saída, o culto da Páscoa, que tinha esse elemento central, o cordeiro, é semelhante ao culto que nós fazemos hoje também. O culto da saída da igreja, que é profético, cumprindo essa Páscoa que está na palavra de Deus. Amém. Mas não é uma Páscoa literal, não é? Como o povo de Israel, os judeus comemoram. Nós celebramos a Páscoa de uma forma profética e espiritual, entendendo que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. E o sangue dele, que nós vemos na Páscoa, o sangue do Cordeiro, era passado nos umbrais, nas vergas das portas de cada casa, para que houvesse vida, preservação de vida e não morte. Isso está mostrando para nós e significa para nós que em nossos corações, na porta dos nossos corações, nós devemos ter esse sinal que nos identifica como sendo pertencentes a Deus, como aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. E nós vemos aqui o sangue do Cordeiro representando também o Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, ele é simbolizado pelo sangue, que dá vida ao corpo, não é? Isso. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, em vários detalhes, né? Nós vemos aqui os pães asmos, que eram pães sem fermento, mostrando também a palavra de Deus revelada, uma palavra pura, uma palavra que nutre a alma, é a palavra de Deus. As ervas amargosas, por quê? Porque eram a lembrança da amargura do Egito, da qual o Senhor havia liberto o povo de Israel. Então, é sempre importante nós lembrarmos, né, daquilo que o Senhor nos libertou, de onde o Senhor nos tirou. Amém. Mas na nova aliança, nós vamos ver o Senhor Jesus instituindo a nova aliança. Essa aqui é a velha aliança. Na nova aliança, não existia, não é? Na celebração ali da Páscoa, que Jesus foi celebrar com os seus discípulos, e quando ele instituiu a ceia, não existia ervas amargosas.
No lugar das ervas amargosas estava o quê? O vinho, a doçura do Espírito Santo, que tirou a amargura do nosso coração, que nos deu uma vida nova. E o texto que nós lemos no início, que fala dos sapatos, e o pastor Leonardo até bem colocou, era necessário, não só Moisés, mas todo o povo tinha ter os sapatos nos pés no momento da saída, porque os sapatos falam do preparo para a caminhada. Quando Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos, porque Moisés tinha um preparo intelectual lá do Egito, né, da cultura do Egito, os estudos, né, os costumes, as táticas de guerra, ele tinha esse preparo, mas Deus estava mostrando que aquilo ali não ia servir para a obra, não. Amém. Deus ia dar sapatos novos para Moisés. E agora Deus manda dizer que todo o povo deveria estar com sapatos nos pés, que representa o quê? A palavra de Deus, que nos prepara para a caminhada. Cajado na mão, já falamos aqui algumas vezes que o cajado representa o quê? A direção do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos guia. O pastor, ele sempre usava o cajado, né? Para quê? Para guiar as ovelhas, para trazer as ovelhas de volta para o caminho. E os lombos cingidos, que representam o quê? A verdade. Paulo, ele fala, né, que os nossos lombos devem ser cingidos com a verdade. E o Senhor Jesus é a verdade absoluta, a única verdade que o homem tem, que pode fazer o homem se libertar das coisas desta vida. Então, não é, pastor Leonardo? Nós vemos aqui em vários momentos aqui a ação do Pai, do Filho e do Espírito, não é? Essa operação o Senhor coloca como a Páscoa do Senhor e o Senhor mostra como um culto. Quando os vossos filhos perguntarem, que culto é esse? Porque os filhos não viriam a revelação. O Senhor estava falando para aquela geração que essa festa seria anual. Da mesma forma que o Cordeiro tinha 1 ano, eles iam comemorar todo ano. O Cordeiro havia nascido ano passado quando eles não tinham revelação. O filho deles não ia ter revelação. Eles iam passar essa revelação como herança. A bênção do Senhor, ela é transmitida. A bênção do Senhor é transmitida. Então, quando nós conhecemos a Trindade, que nós nos preparamos porque nós conhecemos o Senhor, essa herança é para ser transmitida. E o Senhor mostra para eles, isso é um culto ao Senhor. Vocês vão comemorar todos os anos esse culto ao Senhor. E a igreja, ela comemora todos os dias, porque ela tem o Cordeiro todos os dias, ela tem o Filho, ela tem a herança. E o Senhor, quando está falando, quando vocês falam para os vossos filhos, o Senhor está falando dessa operação do Filho. O Senhor está mostrando para nós que nós temos o Filho dentro da nossa casa e que essa porta é a porta do nosso coração. Estou à porta e bato. Se ele entrar, eu cearei com ele a Páscoa do Senhor. Quem abre o coração é você. Quem aceita Jesus é você. É interessante que o cordeiro deveria ser comido assado no fogo. Já falamos também aqui que o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Isso. Então, o que é se alimentar de Jesus, do Cordeiro de Deus? Um cordeiro assado no fogo é conhecer Jesus revelado pelo Espírito Santo, não de uma forma teórica, né? Amém. Pela teologia, né? Um Jesus histórico, não é isso não, mas um Jesus que se revela pelo Espírito Santo. E alguns querem aceitar Jesus, mas apenas algumas partes do Evangelho. Mas aqui a palavra de Deus diz que o cordeiro deveria ser comido por inteiro. Cabeças, né? A cabeça, os pés e as fressuras. E aqui também nós podemos até observar, né, a ação da Trindade, porque a cabeça da igreja é o Senhor Jesus, é o Filho, não é aquele que tem o governo da igreja. Os pés, mais uma vez, identificando a caminhada, a palavra de Deus. Passagem. E as fissuras, aquilo que é do interior, não é? Que só o Espírito Santo pode revelar. Então, isso é maravilhoso, não é? Conhecer Jesus dessa forma, né?
na revelação do Espírito Santo. E só dessa maneira que nós vamos estar preparados para sair do Egito. A qualquer hora nós vamos ouvir a ordem do Pai, dizendo, é a hora de sair. Vinde. Então nós temos que estar preparados. Não é, eu ainda vou me preparar. Não, é comer apressadamente. Nós não podemos ter morosidades, nós não podemos deixar para buscar o Senhor e colocar o Senhor em outras prioridades, senão a primeira prioridade da nossa vida. É a coisa mais importante, comer apressadamente, e assim nós vamos estar preparados para a Páscoa. Nós vamos estar adorando o Senhor neste culto, né, que é um culto de adoração a Deus, o culto da saída do Egito. Estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos agradecer aqueles que participam conosco, você que está nos ouvindo. É sempre uma bênção os seus comentários, aqueles que participam conosco pelo YouTube, compartilhe, não é? Faça os seus comentários, não é? Curta também, para que este programa possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor, irmãos.